Damos início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 19, a fé religiosa, condição da fé inabalável, itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença dos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sobre este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a vontade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes. Já que o é o verdadeiro da obscuridade, ou é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, preconizar a fé cega sobre um ponto de crença. É confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa, se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas eles irem ao encontro da fé, e se procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem: não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos. O dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, multiplicam-se ao seu redor, porque, pois, recusam-se em vê-las. Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhe seria preciso se inclinarem diante delas. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem o renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nessa existência, o estará em outra. A resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é inteligência perfeita naquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exigir a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face
em todas as épocas da humanidade. E é a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Conosco, para facilitar e auxiliar nas reflexões do estudo, os amigos André de Paula e Márcio Torres. A vocês aqui presentes e aos amigos que acompanham pelas redes sociais, bons estudos e boas reflexões. Boa noite. Tudo bem? Beleza. É sempre um prazer, né? A gente estar numa casa de bênçãos, buscando aprender um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina, principalmente quando se trata do Evangelho de Jesus, né? À luz dos nossos amigos espirituais. Ela sempre mexe muito com a gente. Parabéns para aqueles que aqui estão. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui hoje e não puderam por algum motivo, mas no feriadão desse, né, a gente ter essa energia, essa vontade de sair de casa e buscar uma casa de oração, sempre é bom para a gente, na verdade. Já é o início da busca da fé, né? Antes da gente entrar no tema, é bom a gente tentar passar, esclarecer a diferença entre crer e ter fé, né? Nas maioria das filosofias religiosas, eles têm isso como se fosse a mesma coisa, né? Eu creio, eu tenho fé. Não é a mesma coisa, né? Porque a palavra crer vem de crédito, né? Eu dou um crédito. É como se o André, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu admiro, que eu sei da sua capacidade, da sua competência, me fala alguma coisa e eu chego e falo assim: eu vou crer no que ele me falou, porque ele é uma pessoa que merece, né, essa consideração. Aí é crer, né? As pessoas, quando vão numa instituição religiosa, seja ela qual for, o padre, representante da nossa querida Igreja Católica, como os pastores da nossa querida Igreja Evangélica e tantas outras, a gente crê no que ele fala pela posição que ele ali está, né? Então a gente imagina que ele está ali tentando fazer o melhor e a gente crê. Então a crença vem muito dos dogmas, né? Que é aquela fé imposta, aquela crença imposta. Já a fé, ela vem do grego fidelis, que significa ser fiel ao que é. Fé é isso. Fé é quando eu sei que é. Se eu virar para vocês e falar assim, isso aqui é uma garrafinha com água, todo mundo vai ter fé que isso é uma garrafa com água, porque todo mundo conhece, não é verdade? É uma garrafa com água. Mas se eu for numa instituição religiosa e eles falarem assim, essa água que está aqui foi abençoada e vai te curar, vocês vão ter crença que nessa água tem alguma coisa, porque na verdade vocês não sabem se tem. E talvez ela até te cure, porque a sua força de acreditar é tão grande e o seu desejo de fazer essa mudança saudável é tão grande que ela vai exercer sobre você uma cura. Porque a cura, ela não vem de Deus. A cura, ela não vem dos espíritos, ela não vem da igreja. A cura vem de nós mesmos. E sabe onde que eu busco isso? No Evangelho de Jesus. Lembra quando Jesus fazia as curas e falava para a pessoa assim, a tua fé te curou. A pessoa tinha tanta certeza de que aquele homem, aquele nazareno poderia fazer por ela alguma coisa, que a coisa acontecia. Mas ele nunca chamou para si a responsabilidade de fazer alguma coisa. E é por isso que nem todo mundo que ele viu passou por alguma cura, teve alguma mudança. Então a fé, ela é a diferença de crer.
A fé é quando eu conheço. E para eu conhecer e entender, eu tenho que, primeiro, procurar. Procurar ensinamentos, procurar ouvir pessoas, começar na crença. Começar na crença. Eu vou procurar pessoas que eu sei que podem me trazer alguma informação. Eu vou procurar obras de estudo para que eu tire a minha base, para que eu possa buscar o meu conhecimento, para que eu possa fazer um entendimento, um experimento comigo mesmo. E à medida que a minha mente vai aprendendo, se dilatando no conhecimento, eu começo a conhecer as coisas. E à medida que eu vou conhecendo, eu vou deixando de acreditar e começando a ter fé. Porque é uma fé raciocinada. Para quem já está na doutrina espírita, vai escutar muito isso, fé raciocinada. Para quem está começando agora, pode esperar que vai ouvir muito isso. O que é a fé raciocinada? É aquela fé quando eu escuto alguma coisa, mesmo que eu creia, eu vou procurar saber se é verdade. Eu vou usar a minha capacidade intelectual, a minha capacidade de discernimento, a minha capacidade de entendimento, se aquilo tem alguma razão de ser, e principalmente se existe naquele ensinamento bondade e amor de um ser superior a nós. Tem que ter essa lógica. Se tudo que eu escuto não for me levar a entender claramente, sem mistério, sem tabu, que acima de tudo existe um ser superior que administra todo o universo e que já me deu todas as condições possíveis para que eu volte a Ele, aí sim eu passo a acreditar, não a ter fé. A ter fé. Porque um pai bom, um pai amoroso, um pai justo, um pai de igualdade, não vai dar ao André uma ponta de agulha a mais que a mim, nem a mais ninguém. Porque senão ele vai estar beneficiando uns e deixando outros. Aí não existe amor igual. Então eu preciso primeiro buscar essa igualdade. Quando eu olho para vocês aqui, eu não vejo ninguém criado diferente de mim. Não estou falando de físico, não. A nossa formação física, né, que é esse uniforme carnal que a gente usa para estar no planeta temporariamente, ele é diferente, sim. Né? As condições que nós viemos é diferente. Mas o ser que sou eu, não é. O ser imortal, o ser espiritual, que nesta atual encarnação está com essa formação física e com o nome de Márcio. Este ser, ele é imortal. Eu sou um espírito. Alguém já tinha visto espírito aqui alguma vez? Tá? Eu sou um. Estou vendo um punhado sentado aqui. Nós somos espíritos. Nós somos imortais. O que a gente conhece como fenômeno da morte nada mais é do que a roupagem não me servir mais. Ela estragou. É igualzinho essa roupa que a gente usa. Quando ela fica velha, estragada, acontece alguma coisa, a gente joga fora. Mas eu continuo sendo o mesmo. E a vida terrena ela é necessária para que eu venha me moldar, para que eu tenha oportunidade de fazer mudanças necessárias para que eu mereça uma casa melhor lá. A gente fica tão preocupado em viver aqui que a gente esquece que não é daqui. E enquanto eu pensar
que eu sou daqui, eu vou procurar só o que é que tem. Eu vou procurar só em ter dinheiro, ter uma boa roupa, uma boa aparência, um carro bacana, uma casa, um sítio, um iate, né? Eu só preocupo com isso, com a comida boa, com bons planos de saúde. Não estou dizendo que isso é errado, não. A gente tem que fazer por onde ter isso, sim, com honestidade, com muito trabalho, com muito esforço, com muita abnegação, porque nós merecemos. Apesar de estarmos num planeta que ainda é um planeta de provas e expiações, uma escola de almas delinquentes, veja bem, o planeta Terra ainda é uma escola de almas delinquentes. Todos nós temos débitos passados, de vidas passadas e dessa vida. Ninguém é isento disso. E é justamente esses débitos que trazem para nós as dificuldades da vida, que trazem para nós os problemas do dia a dia, os tropeços, as dificuldades, as decepções, as traições, a luta diária, uns com um pouco mais facilidade, outros com mais dificuldades, uns com uma roupagem mais bela, outras não tão bela. Mas a roupagem não sou eu. Eu posso botar uma roupa de marca, né? Todo bonitão, elegante, arrumadinho. Não vale um centavo. Caráter zero. Como às vezes pessoas que andam com roupas bem surradinhas, simples, e é de uma elevação imensa. Então, as coisas da matéria não diz quem eu sou. O que diz o que eu sou é o que eu faço, é o que eu falo, é o que eu penso, é como eu ajo. Isso sim diz quem eu sou. E é isso que importa. Porque cada vez que eu preocupo em olhar para mim e fazer em mim as necessárias mudanças, vencendo as minhas mazelas, as minhas imperfeições, os meus defeitos, me segurando a todo dia dos impulsos primitivos que ainda habitam em mim, eu vou devagarinho, paulatinamente, melhorando e melhorando. Por que disso? Porque Jesus, quando esteve aqui, falou assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas. A casa do pai é o universo, não é? É todo o universo. Então temos planetas de toda a ordem, sistemas solares de toda a ordem. E todo o universo é habitado por espíritos. Aqui no nosso sistema solar, o único planeta habitado por espíritos encarnados é o nosso. É o nosso. Mas todos eles são por espíritos. E ainda tem as dimensões espirituais. E aí é que o bicho pega. Porque essas dimensões espirituais, ela condiz com a minha energia, ela condiz com o meu caráter, com a minha evolução, com o meu estado de espírito. É uma sintonia vibracional. Então, quando eu desencarno, eu jogo essa roupagem fora e vou para planos em dimensões diferentes da nossa, eu vou ter uma sintonia direta com os meus iguais. Ai, ai, ai. E aí que o bicho pega. Quem sou eu? Eu estou ligado a quê? Quais são os meus prazeres? Quais são os meus desejos? Quais é o modo de vida que eu levo? O que eu penso quando eu olho para o meu irmão? O que eu faço quando eu vejo um irmão necessitado? O que eu sinto quando eu vejo uma pessoa numa posição melhor que eu gostaria de estar ali? Qual o tamanho do meu orgulho? Qual o tamanho do meu egoísmo? Qual o tamanho da minha vaidade?
E é ali que eu vou estar. Onde haverá choros e ranger de dentes. Aí, na misericórdia de Deus, os espíritos superiores vêm, me dão uma nova oportunidade de reencarnar. Eu vou nascer de novo, criancinha, bebezinho, com a mente toda limpinha. Não vou lembrar dos erros nem dos acertos, porque Deus é misericordioso. Imagina eu já reencarnar com a culpa de tudo que eu cometi de errado na vida passada. Mas Deus me ama. Aí o que ele faz? Ele apaga da minha memória tudo aquilo que eu vivi. Mas o meu crescimento espiritual permanece. Então tudo aquilo que eu já construí em mim de virtudes, tudo aquilo que eu já construí em mim de conhecimentos, continua. As virtudes fará de mim um jovem e futuramente um homem que já dali para frente vai só se melhorando mais. E os conhecimentos a gente às vezes chama de dons. Ah, aquela menina tem um dom. Ele aprende línguas numa facilidade, ele tem uma facilidade em matemática, ele tem facilidade nisso, naquilo, na música. Não é dom, não. Porque se Deus der dom para um, tem que dar para todos. Aquilo ali simplesmente são lembranças do subconsciente daquilo que ele já sabia lá atrás. Então ele tem mais facilidade de aprender, porque ele já sabia. Mas a gente vive numa preguiça, André. Nós temos uma preguiça de buscar, uma preguiça de aprender. Nós queremos tudo mastigado, nós queremos tudo muito fácil. Nós queremos que alguém faça por mim. Aí a gente procura as casas religiosas, na esperança de alguma coisa maravilhosa aconteça e minha vida mude. Mas eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu quero continuar ali do jeito que eu estava. Tomando a minha birita, comendo demais, falando mal dos outros, assistindo a minha novela, ficar dentro de casa quietinho. É isso que eu quero. Aí quando o bicho pega mesmo, né? Quando a coisa pega e eu fico desorientado, aí eu venho buscar. Porque a gente só lembra de Deus na hora dos momentos difíceis. Na hora dos momentos fáceis, que a gente está em paz, tranquilo, e está tudo muito bom, que é o melhor modo de abrir um evangelho e ler, porque eu estou com a mente em paz e eu vou entender melhor, eu não quero. Eu não quero. Aí eu prefiro buscar alguém que faça por mim. E isso não existe. Casa espírita não vai curar ninguém de nada. Ela pode até te dar um alento temporário, através das bênçãos do passe, para que você se recomponha. Mas se você não tiver em si a proposta de mudança e melhora, não vai. A responsabilidade da minha vida está na palma das minhas mãos. Só eu posso fazer por mim alguma coisa. Ponham isso na cabeça. Só eu posso fazer por mim. A minha evolução, a minha transformação, a minha mudança, a minha paz e a minha aproximação com o meu Criador depende só e exclusivamente de mim. Jesus veio à Terra com o único objetivo de mostrar como se faz isso. E está tudo no Evangelho que ele deixou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida espiritual. Ele é o caminho para a vida espiritual. Ele é a verdade sobre aquilo que se deve ser. Não é ler, aprender e, oh meu Deus, obrigado. Não. Se eu não praticar, se eu não for fazer, se eu não for passar pelos tormentos da vida, na certeza de que aquilo ali é o que eu mais preciso naquele momento, e ser resignado e aprender a humildade
não vai me adiantar em nada. Quantas pessoas passam pela vida e só passam? Infelizmente, ainda a maioria. Outros vêm e melhoram. Mas todos vão chegar a Deus, porque a bênção da reencarnação atinge a todos. Eu estava aqui conversando com o André antes de vocês chegarem. O André é meu amigo desde que eu comecei lá em 86, na doutrina espírita. A gente tinha cabelo preto nessa época, né, André? A gente era novinho. Hoje o André é presidente do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, ali na entrada do Esplanada. Foi a casa que eu comecei e lá fiquei 28 anos. E hoje eu tomei avulso. Eu tomei que todas. Então, nós estávamos conversando ali. O pessoal não quer estudar. A gente abre grupos de estudos, vem que tanto de gente. Aí de repente começa, sai um, sai outro, sai outro. Sai... Porque não quer estudar. É chato estudar. Mas quer melhorar, quer ter os benefícios, mas não quer ter a fé raciocinada. É melhor ficar na crença. A crença é bem mais confortável. Porque a crença eu deixo para o outro resolver para mim. A fé eu tenho que assumir responsabilidade sobre mim. E é mais difícil. Gente, boa noite. É uma alegria para a gente estar aqui, como o Márcio disse, estudando, conversando, refletindo o Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita, que tem a capacidade de trazer para a gente esse entendimento um pouco mais aclarado do que seja religião. Porque como o Márcio falou, né, que nessa noite, aparentemente um grupo reduzido de pessoas, buscando o estudo, buscando a compreensão do Evangelho, ou seja, do ensinamento que Jesus veio trazer, porque aparentemente somos poucos, mas dentro daquilo que o Cristo nos ensinou, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, cada um, e aí eu reforço o que o Márcio disse, que cada um de nós aqui, cada um de vocês, tem um papel extremamente importante na transformação da humanidade, da sociedade que nós queremos viver. Às vezes a gente pensa que é um papel muito grande, às vezes a gente pensa que ser caridoso, conforme nos ensinou Jesus, é a gente ir lá só no asilo e fazer uma visita, a gente pensa que é doar alimentos, a gente pensa que é fazer a campanha do quilo. Tudo isso é caridade. Mas caridade é no dia a dia, é no sorriso que você dá para alguém lá no seu trabalho, é uma desculpa que você dá para alguém dentro da sua casa, um irmão, a esposa, o marido, o pai, a mãe, a compreensão, a tolerância um pouco a mais. Então a gente vai perceber que nós não somos poucos. Aparentemente, pode se parecer. E às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas, eu tenho encontrado as pessoas e tenho conversado com as pessoas, a gente tem visto as pessoas desanimadas. A gente tem visto, não é um fenômeno isolado dentro da casa espírita, o público ter diminuído. Em todas as instituições, ou numa grande maioria das instituições religiosas, a gente tem observado, conversando com outras pessoas de outros segmentos religiosos, né, amigos nossos, a gente tem observado uma certa afastamento das pessoas. A pandemia provocou isso, um certo medo e uma certa acomodação
como o Márcio falou. E vocês e nós estamos aqui hoje buscando num estudo desse justamente o fortalecimento da nossa fé. Todo mundo que vai para dentro de um núcleo religioso, seja ele de qual for a denominação, está buscando fortalecer a sua fé em Deus. Porque hoje nós já entendemos, ou já buscamos, ou melhor dizendo, a gente já busca entender que a fé é essa certeza absoluta nessa bondade que existe de Deus para com nós, criaturas. Mas vendo tanta disparidade na sociedade, sofrendo muitas vezes a consequência de tantas dores no nosso dia a dia, na vida comum na sociedade, no trabalho, os problemas no lar, os problemas da falta do trabalho ou do excesso do trabalho, porque parece que o problema do ser humano hoje é justamente os extremos. A pessoa está trabalhando muito, está reclamando, a pessoa está sem trabalho, está reclamando. Então, o problema da sociedade atual é justamente encontrar o equilíbrio. Então, nós estamos dentro de um núcleo religioso buscando o fortalecimento dessa fé, que é a crença no amor e na misericórdia de Deus. Mas, como eu disse, temos tido dificuldade de entender esse amor, justamente porque a gente observa esse tanto de dor acometendo a nós, criaturas, seja em que nível for. Seja através das doenças, seja através das questões da falta, às vezes até mesmo do necessário para nos manter materialmente, seja através da doença na família, a depressão, o suicídio, a tentativa do suicídio, nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Uma tristeza profunda tem acometido o ser. Então fica difícil entender uma justiça de Deus, uma bondade de um Pai, porque quando a gente olha para Deus, e eu acho muito pontual o que o Márcio falou, que Deus não dá dom para um e dificuldade para outro, e é uma verdade. Mas a gente entender esse processo é difícil, porque você vê aparentemente pessoas prosperando e você cheio de problema. Você abre uma mídia social, um Instagram, um Facebook, e vê todo mundo sorrindo e você passando a maior dificuldade. Onde está a justiça de Deus nisso? E temos tido dificuldade de entender essa justiça e vamos para os núcleos religiosos para tentar entender essa justiça. E todos nós, quando Márcio fala, e a doutrina espírita nos fala da lei de reencarnação, que essa não é a nossa primeira experiência nesse planeta, que já tivemos outras existências passadas, onde tivemos também contato com a religião, buscando justamente porque o ser busca, ele tem um sentimento nele que busca uma completude, e a nossa completude é a nossa ligação com Deus, que é a verdadeira religião. Religião é ligação com o Pai. As crenças religiosas são outras coisas. São os núcleos religiosos que buscam entender, segundo os seus princípios e os seus dogmas, essa bondade de Deus. Na Igreja Católica, ela tem seus dogmas.
que são os seus ensinamentos dessa bondade de Deus, os nossos irmãos evangélicos, nós aqui também temos os dogmas, o dogma da reencarnação, o dogma. Porque o que é dogma? Dogma é a realidade, ou seja, a verdade sobre a qual se baseia aquele ensinamento. Ele pode ser questionável ou não, segundo as religiões. Dentro da doutrina espírita você tem toda a liberdade de questionar. Não, mas eu não acredito nessa questão de reencarnação. Tudo bem, você tem esse direito. Mas a doutrina espírita coloca que, Márcio colocou já, mas eu vou só dar uma pincelada. Coloca que realmente, como nós não estamos aqui nesse planeta na nossa primeira existência, nós trazemos do passado das reencarnações pregressas o fruto de tudo que já adquirimos e conquistamos e que faz a gente ser o que a gente é hoje. Então hoje eu tenho uma facilidade de falar, por exemplo, mas eu tenho uma certa dificuldade em outra área. Eu sou extremamente orgulhoso, mas eu vim aqui justamente para vencer o meu orgulho, a minha vaidade. Porque, na verdade, nós estamos aqui para aprender a vencer essas vicissitudes, esses vícios, melhor dizendo, que é realmente aquilo que nos prende às nossas dores e sofrimentos. Então, quando nós buscamos arregimentar a nossa fé, porque a gente às vezes olha para uma pessoa, Márcio, e fala assim, não, aquilo é que é fé, né? Eu queria ter aquela fé daquela pessoa. Independente se ela é espírita, se ela é católica, porque fé, embora fé raciocinada, né, como o Márcio disse, a gente fala muito dentro da doutrina espírita, a gente vai encontrar pessoas nas diversas religiões, inclusive não cristãs, que têm uma fé nessa misericórdia, nessa bondade de Deus, que conseguem remover montanhas. Então a gente às vezes gostaria de ter aquela fé, porque a gente acredita que essa fé vai nos libertar das nossas angústias, das nossas dores. E aí eu pergunto a vocês, a fé verdadeira é capaz de nos libertar da nossa angústia interior, das nossas dores interiores? O que vocês acham? Sim ou não? O pessoal pode responder? Pode? Ou vocês estão em dúvida? Se responder errado, não tem problema não, gente. O máximo que acontece, se responder errado, é que a gente vai rir aqui em cima, tá? Então não precisa ter medo de levantar a mãozinha, não. Vai nos libertar das nossas angústias? Ó, isso aqui quer dizer sim. E assim é não. Sim, o pessoal parece que falou sim, é porque o pessoal tem vergonha de falar, né? Tá vendo como é que eu falei que eu tenho uma facilidade de falar? Mas nem sempre foi assim, tá, gente? A gente é que passa assim como é que chama aquele negócio? É óleo de peroba na cara, cara de pau, e vem aqui e fala. Mas ela é capaz sim de nos libertar das nossas angústias, mas não das nossas provações. Tem diferença? Por que eu estou falando isso? Porque o Márcio falou que casa espírita nenhuma, instituição religiosa nenhuma vai tirar você da sua dor. E é verdade. Nós estamos no Setembro Amarelo. Depois dessa pandemia, nunca se teve tantos consultórios psiquiátricos e psicológicos lotados de pessoas angustiadas. Tá certo? Tá certo. A pessoa tá precisando, ela tem que buscar ajuda, às vezes profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, para conseguir se entender. Mas o psicólogo
e o psiquiatra e o medicamento não vai mudar ninguém se esse alguém não mudar de atitude. Então, o que eu quero dizer? Que a gente está errado de ir pro consultório psiquiátrico? De forma nenhuma. Se você está com um problema emocional, você tem que procurar ajuda. Mas lembre-se que a ajuda que o psiquiatra te dá, que o psicólogo te dá, é como se fosse uma carga de bateria para você mesmo continuar sua caminhada. Então, a fé, ela vai sim, ela vai, quando adquirida, nos libertar da nossa angústia, porque aí vai desenvolver em nós uma coisa que o Márcio falou que é interessante. Desenvolver em nós uma consciência que tem um ser que nos ama de uma tal forma que ele nos dá uma situação que nós ainda temos dificuldade de dar para os nossos filhos, que se chama livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, só que esse livre-arbítrio, ele está condicionado a uma lei. Qual lei que é essa? Lei de causa e efeito. E efeito. Responsabilidade sobre si mesmo. Volta no que o Márcio falou. Então, a fé, você pode vir 38 anos, 50 anos numa casa espírita ou num núcleo religioso, qualquer que for. Você pode vir todos os dias. Você pode ser um voluntário e sair dessa reencarnação sem fé nenhuma. Entende a diferença? E pior, né, André? Leva o conhecimento sem ação. Vocês não têm noção da situação das criaturas no mundo espiritual quando elas têm o conhecimento do Evangelho e não o praticaram. É fácil, não. O Márcio diz e fala com propriedade que a gente não tem condição a gente não tem noção de imaginar a condição das pessoas que conhecem o Evangelho e não praticam. Mas é porque Deus vai colocar a pessoa lá no sofrimento? O que vocês acham? Sim? Não? Talvez? O Evangelho é a segunda revelação trazida ao mundo do plano espiritual, que veio trazer para nós uma lei. Qual lei? O que Jesus vem ensinar? Vamos sintetizar. Como é que a gente sintetiza tudo que Jesus veio ensinar numa palavra? Isso mesmo, amor. Numa palavra, a lei de amor. Nós já aprendemos a amar? O amor que o Cristo veio nos ensinar? Como é que ele falou? Amor a Deus sobre todas as criaturas. Eu esqueci, o que mais? Ao próximo, como a ti mesmo. Então ele veio ensinar três formas. O amor é um mesmo, mas sob 3 circunstâncias. A Deus, a nós e ao próximo. Porque ele falou amar ao próximo como a nós mesmos. Então, presta atenção. Nós já sabemos perdoar? Não é para responder não, gente. Só dentro da cabeça. Todo mundo aqui já sabe perdoar, né? Beleza. Então, como nós temos a maior facilidade de perdoar os erros que os outros até que hora? 8 horas? Eu vou passar a palavra para você.
Então, como nós temos a maior dificuldade de perdoar as pessoas que nos praticam o que a gente chama de ofensa, o que a gente acha que é errado, porque se eu faço alguma coisa com o Márcio que não agradou o Márcio, ele fica com raiva de mim porque ele acha que o que eu fiz com ele é errado. Então, quando nós desencarnamos, chegamos lá e falamos assim, não, eu fiz tudo isso de errado, e se eu não me aprendi a perdoar aqui, eu vou dar conta de me perdoar do lado de lá? O que vocês acham? Tá entendendo? O juiz somos nós. A encarnação é uma escola. Quando Jesus nos ensina a perdoar aquele que nos ofende, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para a gente aprender a perdoar. Não é para libertar o Márcio que fez alguma coisa contra mim, libertar ele da responsabilidade do erro dele, não, mas é para que eu aprenda também a me perdoar. Porque eu também trago mazelas dentro de mim. E olha, quem já participou, não precisa nem ter participado de reunião mediúnica, não. Esses relatos estão nos livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, que falam dos trabalhos que são realizados no plano espiritual, ao resgatar espíritos do umbral, às vezes em extremo sofrimento, e que tem que fazer isso aqui, para tentar convencer aquele espírito que ele não precisa ficar num processo de autopunição. Porque quando a gente não se perdoa, a gente entra num processo de autopunição muito grande. Então aí a gente vai trazer... E o que tudo isso tem a ver com o desenvolvimento da fé dentro de nós? É nessa compreensão de que as verdades que são trazidas no Evangelho, elas são exclusivamente para libertar-nos. Nos libertar do jugo, como o Márcio falou. O jugo material. Nós estamos no mundo físico, material, precisamos das coisas materiais, a gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar cedo, acordar menino, levar para a escola, que a atenção, que eles faz parte. Mas é viver no mundo sem ser mundano, é o que Jesus nos falou. Ou seja, desenvolver essa fé que a hora que o Márcio vir e fizer, ou qualquer pessoa, um desagravo para mim, ao invés de eu falar assim que o Márcio é ruim, porque às vezes na hora, porque eu não sou bom também, na hora eu não vou conseguir perdoar o Márcio, ou eu vou ficar com raiva do Márcio, mas naquela hora eu vou usar todo o conhecimento que eu já adquiri dentro da doutrina espírita, embasada no Evangelho do Cristo, para falar assim, às vezes o Márcio fez aquilo porque ele estava mal. Às vezes aquela pessoa me distratou porque ela não estava bem. Às vezes aquele cara que me fechou no trânsito estava com um problema muito grande. E aí a gente vai... Fé raciocinada é isso, é começar a pegar o que você já entendeu do Evangelho, e a prática que o Márcio está falando é isso, e colocar em prática no seu raciocínio. E aí a gente vai entender lá naquela minha pergunta, de que se a fé ela é capaz de nos libertar das nossas angústias interiores, aí a gente vai entender que os processos dolorosos e angustiosos da minha vida nada são mais do que processos para me ensinar alguma coisa que eu não estou conseguindo compreender. Então, às vezes, um problema de saúde comigo ou na família, problemas dos mais diversos, são para que eu vire esse problema para mim e faça desse problema um espelho para que eu me conheça. Como é que eu lido com aquele problema dentro da família?
eu perco a paciência, eu me esquivo dele, eu não aceito, eu ignoro. Como é que eu lido com aquele companheiro difícil no trabalho? Eu fico com a mesma raiva? Como é que eu lido nas redes sociais? Eu ataco? Isso tudo são mecanismos, as dores, as dificuldades, as angústias que a gente vive na vida, são mecanismos para nos mostrar quem nós somos, porque compreendendo quem nós somos, é que nós podemos transformar o nosso exterior. Porque se a gente só vê aquilo que a gente quer ver da gente, a gente muito dificilmente vai mudar. Por isso que fala, dentro da doutrina espírita, a criatura ou ela evolui pelo amor ou pela dor. Então, se você se propõe a um estudo, a meditação, a um autoconhecimento, a uma autotransformação, primeiro, não é salvaguarda de que você não vai ter problemas na vida. Mas é um salvaguarda, o estudo que o Márcio tanto fala, que nós tanto falamos, né, Márcio? Um salvaguarda para que no momento de dificuldade você vai ter um equilíbrio maior para refletir e superar aquelas dificuldades pontuais ou extensivas na sua vida. Mas não quer dizer que a sua vinda dentro da casa espírita vai te libertar da sua doença. Porque, como foi bem falado pelo Marco, quem vai se libertar da sua doença é você mesmo. E eu vou repetir as palavras que eu ouvi do Décio, doutor Décio, nessa casa aqui, há muitos anos atrás. Ele é médico oncologista, se eu não me engano, no estado de Goiás, e acompanha estados terminais. Ele falou: eu vi muitas pessoas que morreram curadas da sua doença, porque a doença nada mais é do que uma exteriorização daquilo que precisa, de alguma coisa ruim que precisa ser trabalhada e elaborada. E vi muita gente curar o corpo físico, mas não curar o interior. É válido procurar todos os meios para nos curarmos, sim. Mas o principal para a gente se curar é curar nossa alma. Tem umas pessoas poetas que falam, né? Curar a criança interior, fazer o nosso interior ser igual ao da criança. Mas Jesus já falava isso. Vinde a mim, os pequeninos, porque o reino dos céus são daqueles que se assemelham a essas criancinhas. A simplicidade de coração. E a gente tem perdido muito tempo em querer ter fé. Mas, para encerrar minhas palavras, mas a fé, instituição nenhuma vai te dar. E eu vejo muita gente ir para a igreja, ir não sei na onde, procurar manifestação de espírito aqui, acolá, conversar com o espírito, e não tem fé. Porque a fé, ela vai se embasar e ela vai ser construída. Construída. Quer dizer que eu já tenho fé, o André? Não, meus amigos. Fé inabalável? Não acredito, não. Eu ainda titubeio, eu ainda escorrego daqui, cai dali, levanta. Mas esse é o processo de aprendizado. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. É isso aí, Márcio. O nosso prazo está acabando. A Ana Flávia já está ali com o olhinho na gente, né?
A única coisa que eu posso dizer para vocês: vir à casa espírita não é ser espírita. Tá? Ser espírita é quando você, no mínimo, já leu e estudou as 5 obras da codificação e começa a trabalhar em si esses conhecimentos. Márcio, Isso é ser espírita. Vir aqui, tomar o passe, eu vou lá, escuto palestra, eu sou espírita. Não. Márcio, eu me atreveria até a adicionar nisso que você está falando, que aqui no Evangelho fala que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça dia após dia em domar as suas más tendências. Então, o estudo que o Márcio está falando, ele dá base. Por que é importante o estudo? Doutrina Espírita você vai ouvir falar diretamente, eu vou passar... Não vou passar, vou ficar aqui. Mas só para finalizar a minha fala, finalizar mesmo, Márcio. É porque o espírita é assim, ó, você ouve demais falar em estudo. Mas por que o estudo é importante? Porque sem estudo, você até pode fazer, por exemplo, sem o estudo de engenharia civil, eu poderia até, André, levantar com muito esforço as paredes desse salão. Mas quem me garantiria que essas paredes iriam durar com o tempo? Que elas não iriam cair com uma ventania? Quanto que eu tenho que pôr de massa, de cimento, qual tijolo, qual de ferragem, quanto é a fundação? Para isso foi necessário o estudo de engenheiros para a construção de uma casa. Agora, nós estamos construindo o reino de Deus dentro de nós. Sem estudo, dá para fazer? Dá. Mas vai demorar mais. Vai doer mais. A casa vai ruir mais vezes. E muitas vezes nós vamos ter que começar do zero novamente. E tem gente que conhece as 5 obras básicas também e não é espírita. Verdadeiro espírita na conceituação de Kardec. Que a gente possa sair nessa concepção da necessidade do estudo para que a gente possa ser um pouquinho do fermento que leveda toda a massa. E lá no nosso trabalho, em casa, ser aquele que contamina o outro com um sorriso de bom dia, de otimismo, com um vai com Deus. E aí a gente, com muito obrigado. Porque ser presidente de casa espírita não tem importância nenhuma. Isso não traz relevância para nenhum de nós. Mas ser aquele que dá um bom dia para uma pessoa que está desanimada e muda o dia dessa pessoa, você contribuiu com a obra divina. Boa noite a todos, bom em paz, muito Uma obrigado boa noite pela paciência. também.